Vamos falar agora da doença de Alzheimer. Nós vamos conversar com o Dr. Norton Sayeg, que é médico geriatra, convidado pela produção do nosso programa para falar deste assunto. Vamos falar da doença de Alzheimer. Há 30, 40 anos, ninguém falava desta doença, pelo menos aqui entre nós no Brasil. Mas ela já existia, não estava identificada ainda pela ciência? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa doença era uma doença há 30, 40 anos, como você bem disse, tida como rara no Brasil. Acontece que essa é uma doença ligada ao envelhecimento. É uma doença muito característica à medida que você envelhece. Então, como o Brasil sempre foi tido como um país de jovens, essa realmente não era uma doença muito divulgada. Eu mesmo, na faculdade, não aprendi nada a respeito dessa doença. Eu vim aprender depois na prática clínica, né? Então, realmente, hoje em dia nós temos mais de 1.200.000 portadores dessa doença, que é erroneamente conhecida pela população como esclerose, o velhinho gaga, o velhinho caduco, etc. e tal. Mas é uma verdadeira epidemia e que só tende a crescer, Cícero. Agora, como se trata o paciente com Alzheimer? Olha, o tratamento da doença de Alzheimer, ela é feita basicamente com dois pilares. Um deles é o medicamento. Não existe cura para a doença, mas existe tratamento. Quanto mais cedo você detecta a doença, melhor é a evolução. Pra você ter uma ideia, antigamente, há 20 anos atrás, a partir do diagnóstico da doença de Alzheimer, esses pacientes morriam, em média, 5 anos depois do diagnóstico. Hoje em dia, eu mesmo tenho no consultório pacientes com 25 anos de evolução e vivendo com as suas limitações, mas com uma qualidade de vida bastante razoável. Então, esse é o primeiro pilar, é a parte farmacológica. A segunda parte é a parte de reabilitação cognitiva, que é feita, mais popularmente conhecida como treino da memória. Ou seja, você estimular a memória do indivíduo por uma série de instrumentos. Um deles é a musicoterapia, por exemplo, que apresenta excelentes resultados. Agora, o Alzheimer é uma doença que interfere no humor da pessoa, do paciente. Muitas vezes é um paciente que teve uma vida tranquila, feliz, calma, e ele se transforma numa pessoa violenta. Isso é verdade? É verdade absoluta. Infelizmente existem casos gravíssimos onde a agressividade é, às vezes, não apenas verbal, chega à agressividade física mesmo, de agredir a pessoa, a esposa, o esposo, o cuidador, enfim, quem está do seu lado, porque a pessoa perde a crítica, ela não sabe na realidade o que ela está fazendo. Então, isso é muito comum, isso ocorre com frequência, mas a boa notícia é que tem tratamento. Isso, se você buscar ajuda médica competente, o médico vai medicar adequadamente para que não exista essa possibilidade ou ela seja muito minorada. E quais são os sinais que a família deve perceber na pessoa que está caminhando para o Alzheimer? Essa é uma excelente pergunta, Cícero. Veja, ainda existe um mito na população de que é normal que nós percamos a memória à medida que nós envelhecemos. Isso não é verdade, não é normal, é comum. É tão comum, é tão frequente que as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos que não são sinônimos. Ou seja, não é normal perder memória à medida que nós envelhecemos. É comum. Então, o primeiro sinal da pessoa que se torna repetitiva, que pergunta uma coisa, daqui a pouco ela pergunta a mesma coisa, apesar de já ter tido a resposta. Se ela esquece fatos recentes, se ela pede para almoçar quando acabou de almoçar, né? Então, a memória recente é a que está mais prejudicada no começo. Então, o que eu costumo orientar a população é que, notando uma mudança no humor, no comportamento, na habilidade intelectual,
no reconhecimento das pessoas, que se busque ajuda rapidamente, até porque pode não ser Alzheimer, pode ser uma causa de perda de memória em idosos, passível de ser tratado e ser revertido. Então, sempre é bom prestar atenção nas pessoas mais idosas da família. Sem dúvida nenhuma, né? Então, não aceitar passivamente uma mudança. Ah, o vovô não lembra mais meu nome, mas ele tem 80 anos, isso é normal. Não, não é normal. Vamos dar uma chance a ele. Vamos levá-lo ao médico para ver se não existe nenhuma doença. Porque as doenças do envelhecimento que causam perda de memória, elas são silenciosas. Pra você ter uma ideia, Cícero, essas malditas pílulas para dormir, remédio de tarja preta para idoso, é um veneno, é um perigo. E muitas vezes está aí a causa. Você retira o remédio, faz a adequação da prescrição médica, faz uma receita adequada para esse paciente recupera a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade intelectual. Então é importantíssimo que não se conforme com alterações, especialmente ligadas ao humor e ao desempenho intelectual do idoso. O leigo pode confundir, então, as manifestações, não é? Sem dúvida nenhuma. Agora, na sua experiência profissional, o senhor recomenda sempre a contratação de um cuidador especializado para cuidados com o paciente de Alzheimer, ou a família mesmo pode dar conta deste encargo? Olha, existem casos e casos. Cada família é um microcosmo, né? Cada família tem suas culturas, seus valores, e isso é difícil você definir. Mas eu digo assim, sempre um cuidador ajuda e ajuda muito, porque conviver com uma pessoa com Alzheimer é realmente muito difícil. É estressante você viver com uma pessoa com Alzheimer. Então, normalmente quem cuida é o cônjuge, e o cônjuge muitas vezes já tem idade avançada também. Então a família tem que se preocupar não apenas com o paciente, mas também com quem está cuidando, porque a sobrecarga emocional é enorme. Eu costumo dizer que Alzheimer é uma doença que afeta não apenas o paciente, mas afeta a família como um todo, vitimiza a família como um todo. Então, uma ajuda é sempre válida no sentido de tirar um pouco dessa sobrecarga, não apenas física, que também existe a sobrecarga física, de auxiliar no banho, na alimentação, nos cuidados em geral, mas como também da sobrecarga emocional que gera esse tipo de enfermidade. E quando a doença está avançada, muitas vezes há necessidade de internação em clínicas especializadas. Estas clínicas que existem já realmente estão à altura do tratamento exigido? Olha, tem de tudo, né? Nós temos clínicas de altíssimo padrão. O que eu costumo dizer é que se você não tem condição de prover os cuidados necessários, só o amor não basta, né? Você tem que... nós sabemos que é difícil colocar numa instituição, mas se você não tem condição de cuidar em casa, então você tem que realmente procurar esse recurso. Agora, visite essas clínicas, converse com os proprietários, converse com o médico que é responsável pelos cuidados, para você ter segurança, né, de colocar realmente o seu ente querido no lugar apropriado, honesto, porque existe muita coisa boa, mas existe muita coisa questionável, muita coisa ruim, sim, por aí. Agora, Dr. Norton, para terminarmos esta nossa importante conversa, o senhor acha que a ciência está avançando e que num futuro, ainda que não seja próximo, a doença seja dominada pela ciência?
Não tenho dúvida nenhuma. Nós avançamos muito. Desde que essa doença foi descrita pelo Dr. Alois Alzheimer em 1906, nós aprendemos muito sobre a doença. Se bem que era uma doença que, como eu disse, ainda não tem cura, mas nós conhecemos muito e a pesquisa está muito adiantada. Todos os grandes, a indústria farmacêutica de altíssimo padrão, que trabalha com pesquisa clínica, eu sou um pesquisador de novas drogas, nós sempre estamos tentando achar caminhos no sentido de melhorar essa condição. Já conseguimos muita coisa, ainda não chegamos na cura, mas acredito que no espaço de tempo aí, pequeno para a ciência, de 20, 30 anos, nós vamos estar debelando definitivamente esta terrível doença que é a doença de Alzheimer. E tem mais, aprendemos muito sobre prevenção. Hoje em dia nós sabemos, se você tem um pai, uma mãe com Alzheimer e tem medo de ter a doença de Alzheimer, existem recursos, busque ajuda médica, porque tem como ajudar no sentido de tentar, pelo menos, evitar que essa doença venha a se manifestar. Dr. Norton Sayegh, médico geriatra, falando ao jornalismo da cidade.